Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E, bom, antes de começar o assunto de hoje, eu queria convidar vocês para assistirem aos Cenas em Detalhes sobre o Aranhaverso, que nós colocamos no ar recentemente. Assim, tá bem bacana. E, claro, quanto mais pessoas assistirem aos vídeos da série Cenas em Detalhes, maior o impulso para a gente continuar, enfim. Então eu vou colocar, ao final desse vídeo aparece em algum lugar aqui o link para vocês poderem emendar lá e assistir ao Cenas em Detalhes do Aranhaverso. Também recomendar o canal, enfim, curtir, compartilhar essas coisas. Muito bem. Essa semana, Marlon Brando completaria 100 anos de idade. Ele nasceu em 1924, em abril de 1924. E Marlon Brando, quem acompanha minha carreira há algum tempo, quem acompanha o que eu escrevo, ou fez meus cursos, sabe que eu considero o maior ator da história do cinema. E eu não estou sozinho nessa opinião. Aliás, é uma opinião que é compartilhada por um monte de gente. A história do Marlon Brando como ator e a importância dele para a interpretação no cinema é muito fascinante, mas não é o objetivo desse vídeo, porque não faria jus a ele em 2 minutos tentar resumir a história do Marlon Brando, a formação, enfim, a importância. Eu só, de maneira breve, o Marlon Brando ele estudou com a Stella Adler, até o final da vida ele sempre disse que a Stella Adler era muito mais responsável pela carreira dele do que ele mesmo. E ele estudou com a Stella Adler e ele era um dos principais, ele foi o primeiro proponente, digamos assim, do método, né, no cinema, que é baseado na técnica stanislavskiana de interpretação, que é através de pelo menos no princípio, depois houve, né, o Stanislavski mudou um pouco, mas a partir de experiências pessoais, experiências emocionais que você vai reviver para você poder viver as emoções do personagem. Então, se você, quanto mais próximo das suas próprias experiências você conseguir evocar quem o personagem é, o que ele está sentindo, melhor. Então, você se transforma no personagem de certa maneira. Mais tarde, Stanislavski queria mudar e falar sobre a imaginação dessas memórias emocionais, mas, enfim, a base do método é essa. A base do método não é o que o Jared Leto faz, que é ficar fazendo babaquice com os colegas de elenco. Isso não é um método. Aliás, faz o método ser super mal falado por quem não sabe o que é um método de verdade. Acho que o método é isso. O método é uma transformação. Por exemplo, o Robert De Niro engordar 30 quilos para fazer o Toro Indomável. É o Daniel Day-Lewis fazer questão de construir a cabana que o personagem dele ia morar em As Bruxas de Salem. Enfim, é uma imersão, é uma transformação do ator no personagem. O Marlon Brando foi o primeiro cara a levar, aliás, não só para o cinema. O Marlon Brando, de novo, eu falei que não ia falar da história dele, mas é difícil, porque desde a primeira vez que ele pisou nos palcos, ele fazia um papel pequeno, esqueci o nome da peça agora, mas quem assistiu faz parte da mística do Marlon Brando, que quando ele entrou em cena, as pessoas achavam que era alguém que trabalhava no teatro, que tinha entrado por acidente no palco. Tamanha a naturalidade, o conforto, o realismo que ele trazia. E o Marlon Brando, além de tudo, de um ponto de vista, e eu sei que tem uma certa controvérsia que eu vou abordar daqui a pouco, que eu acho que é extremamente injusto, e eu vou explicar por quê. E o Marlon Brando, ao longo da sua vida, ele sempre foi um ativista também político, defendendo direitos de minorias, ele marchou ao lado de Martin Luther King, ele se envolveu muito com a causa dos nativos-americanos, dos indígenas dos Estados Unidos, em certas produções, por exemplo, em que ele achava que o salário dele era injustamente muito maior, por exemplo, que uma colega de elenco, por ser mulher, ele cedia parte do seu salário para essa atriz, para não haver uma discrepância tão grande. Então ele sempre se preocupou muito com causas políticas. E é um ator de um brilhantismo fantástico, que infelizmente ao longo da carreira, até por questões pessoais, psicológicas, emocionais, traumas de infância, foi tendo um desinteresse cada vez maior pela carreira, em função até da própria natureza rebelde, e acabou, enfim, a carreira do Marlon Brando não faz jus ao talento do Marlon Brando. Então o que eu pensei em fazer nesse vídeo foi falar das minhas 10 performances favoritas do Marlon Brando. Não estou falando dos 10 melhores filmes com o Marlon Brando, eu estou falando das 10 melhores performances do Marlon Brando. Claro, mesmo em filmes muito fracos, é sempre fascinante testemunhar o que o Marlon Brando faz em cena. Então, assim, eu poderia fazer uma lista de 20 melhores performances, 20 performances mais fascinantes, mas não fugiria do propósito. Então eu não vou incluir, por exemplo, e eu gosto muito do Eles e Elas, onde é um musical que ele fez com Frank Sinatra, em que ele faz o Sky Masterson, e que é algo que era inesperado, o Marlon Brando fazer um musical.
e ele se mostra completamente à vontade no filme. Ou Dois Farristas Irresistíveis, que foi a primeira versão dos Safados. Ele faz o papel que na versão, que eu considero inclusive superior, com Steve Martin, o Michael Caine, seria o papel vivido pelo Steve Martin. E é um filme bem melhor do que esse com o Marlon Brando, mas o Marlon Brando ele faz uma parceria com o David Niven também muito bacana, e ele demonstra um timing cômico muito legal. Eu não vou falar sobre, quer dizer, eu não vou incluir o Grande Motim, acho que é sempre, enfim, The Mutiny, The Bounty Mutiny. Eu sempre esqueço o título em português. Tem várias versões do filme, enfim, até inclusive ano passado, 2 versões de uma peça que, aliás, uma nova versão dirigida pelo William Friedkin de uma peça que o Robert Altman também já tinha feito na década de 80, mas enfim, em que ele faz o Fletcher, que é o cara que vai comandar, né, a rebelião, digamos, dentro do navio contra o capitão, que é o comandante, que é um sádico. Poderia falar disso também, mas enfim, não dá para abordar todos. Eu vou resumir minhas 10 performances favoritas. Em 10º lugar, Os Pecados de Todos Nós, que é um filme que o John Huston dirigiu, com o Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Robert Foster. Inclusive tem 2 versões. A primeira versão que eles lançaram no cinema, ela tinha um tingimento dourado, e que eles acharam que o público estranhou, e depois eles lançaram numa versão com cores mais, enfim, tradicionais. Mas é um filme que eu acho, primeiro, que é muito corajoso, porque o Marlon Brando, ele interpreta um oficial do exército que ele não aceita, ele não consegue lidar com o fato de ser homossexual. Ele é casado, ele tem obviamente um desejo sexual pelo personagem do Robert Foster, e isso, ele tem um auto-ódio, né, um ódio por si mesmo, pela sua sexualidade, e que ele só consegue manifestar através da brutalidade, enfim. E é uma performance muito corajosa, primeiro porque, falando da época em que o filme foi feito. Segundo, que Marlon Brando era um ícone imenso nas telas, e interpretar um personagem como esse poderia comprometer a sua carreira, como de certo modo, não só isso, mas vários papéis acabaram comprometendo. E terceiro, até pela proposta visual do filme, que obviamente os atores sabiam, o diretor já sabia, e tanto deu errado que o estúdio se acovardou e mudou. E é uma performance muito, muito sutil, em que frequentemente o desejo que ele obviamente ele sente, e o desprezo por si mesmo que ele sente, a gente percebe claramente sem que ele precise dizer nenhuma palavra. E a gente percebe a frustração e como a raiva, a fúria que ele demonstra em certos momentos, ela acaba sendo um fruto, não, uma manifestação externa desse tumulto interno. É uma performance que tem momentos de uma intensidade emocional que realmente é impressionante. Em nono lugar, Os Deuses Vencidos, no qual ele faz um oficial nazista, um tenente nazista, e a trajetória dele ao longo do filme é uma trajetória que é uma trajetória moral. O filme, na verdade, retrata uma trajetória moral de um personagem. O filme não é só sobre ele, né, tem outras narrativas, mas que é um cara que ele inicia o filme plenamente convencido, né, da ideologia nazista, de como é justo o ideário nazista, enfim, e aos poucos ele vai percebendo o horror daquilo tudo. É uma trajetória, de novo, mais uma vez, é uma performance corajosa, vindo de um ator que era um ator que era campeão durante um tempo, né, foi pelo menos liderou bilheterias, foi indicado ao Oscar várias vezes, era considerado uma celebridade, e de repente interpretar um oficial nazista. E, mais uma vez, é uma performance carregada de complexidade, em que você vai percebendo a dúvida que vai surgindo e o autoquestionamento que vai surgindo ao longo da narrativa. E Marlon Brando, uma das coisas... Não, eu vou falar sobre alguns detalhes alguns maneirismos dele daqui a pouco. Mas de novo, é uma performance ambiciosa, um personagem dificílimo, porque ao mesmo tempo em que ele tem enfim, que ele representa o que é de mais horrível na história, você torce para que ele... a palavra certa não é que você torce por ele, mas enfim, você se identifica com o fato dele estar se questionando e meio que torce para ele largar aquilo. Acho que seria a melhor forma de expressar. Você torce por uma redenção do personagem,
ao mesmo tempo que você não torce. É isso. Muitas vezes os personagens do Marlon Brando, eles geram uma complexidade, uma resposta emocional no espectador e psicológica que é muito complexa, em que a gente sente ao mesmo tempo atração, mas sente repulsa pelos personagens. Isso é muito frequente nos personagens dele, ele criar essas camadas diferentes que levam o espectador a ter respostas muitas vezes paradoxais quando está assistindo ao filme. Mas enfim, a performance dele nos Deuses Vencidos é sensacional e, enfim, o filme, falar de spoiler, enfim, é ridículo uma altura dessa. Mas é mais um exemplo. No começo da minha carreira no cinema em cena, eu acho que provavelmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu lembro que eu escrevi um artigo de cinema em cena, vou até tentar achar esse artigo, que era As Muitas Mortes de Marlon Brando. E eu falava sobre as maneiras diferentes que o Marlon Brando sempre encontrava ao morrer na tela de transformar aquela morte em algo único. E Os Deuses Vencidos com o rosto mergulhado na poça d'água, as bolinhas de respiração saindo e parando, mostrando que ele está parando de respirar, é um dos exemplos dessas muitas mortes fascinantes que o Marlon Brando conseguia, enfim, colocar nas telas. Em oitavo lugar, e eu acho que até nem merecia estar no oitavo, tinha que estar mais para cima, enfim, mas agora eu já fiz a lista, é Júlio César. Júlio César é um exemplo interessante na filmografia do Marlon Brando, porque até então ele já tinha sido indicado ao Oscar 2 vezes, e ele trouxe essa maneira nova de interpretar para o cinema, em que o naturalismo era muito grande. Então eu falei mais cedo sobre falar sobre os maneirismos, ele fazia coisas que não estavam associadas diretamente ao que o personagem estava falando naquele momento, mas que traziam uma naturalidade muito grande para o personagem. Por exemplo, coçar a orelha, ou enfim, passar a mão no rosto, ou comer alguma coisa enquanto está falando, manipular objetos que não estão diretamente relacionados ao que está acontecendo em cena, e muitas vezes gaguejar. É o que eles falam, mumbling, e não articular muito bem as palavras, porque é isso, ele não está num palco interpretando para o mundo, ele está na vida real, então ele está conversando, então muitas vezes ele fala um pouco baixo, às vezes, enfim, fala um pouco enrolado, porque enfim, a gente às vezes faz isso, a gente está falando no pensamento de enfim, e ele trouxe isso para a tela, que era um choque muito grande com o estilo de interpretação que o cinema estava acostumado até então. Então, quando ele foi fazer Júlio César, um filme baseado numa obra de Shakespeare, em que as palavras e a precisão das palavras é algo fundamental, muita gente duvidou. Não, ele não vai conseguir, vai ser um desastre absoluto. A gente vai ver o Stanley Kowalski, que é o personagem dele numa rua chamada Pecado, fazendo Marco Antônio, vai ser uma coisa ridícula. E é uma performance poderosíssima, pela qual, inclusive, ele foi mais uma vez indicado ao Oscar. O discurso-chave do filme, né, logo depois da morte do César, spoiler, em que ele faz um discurso para os cidadãos, logo depois que o Brutus, né, explica, não, nós matamos, eu amava César, mas eu amo muito mais Roma, e eu fiz isso por vocês, e ele convence o povo a provar a morte do César, e o Marco Antônio, enfim, dolorido, sentiu uma dor imensa daquilo, porque ele amava o César, e ele se compromete, não, vocês me deixam falar, não vou falar nada contra vocês, não sei o que e tal. E é um discurso fantástico, em que o Marlon Brando, ele deixa muito... Ele expressa de uma maneira muito peculiar e muito intensa e muito precisa a manipulação das palavras por parte do Marco Antônio, em que aparentemente ele está dizendo, não, os honoráveis Brutus e Cárcios, etc., mas na verdade ele está insuflando a população contra eles. Então é um jogo duplo que ele faz, com as palavras dizendo uma coisa ao mesmo tempo, as palavras com uma forma X ao mesmo tempo em que o conteúdo é Y, que é algo absolutamente fascinante de testemunhar. Um dos grandes momentos da carreira do Marlon Brando é esse monólogo do Marco Antônio em Júlio César. Bom, o sétimo filme, a sétima performance favorita é O Último Tango em Paris, do Bertolucci, em que ele faz um homem que ele está destruído por uma perda, e em função dessa destruição, desse sentimento de que o mundo perdeu completamente o sentido, ele se entrega a uma espécie de niilismo sexual com uma parceira jovem, sobre a qual ele não quer saber nada, não quer que ela saiba nada sobre ele, mas ao mesmo tempo o envolvimento acaba se tornando inevitável, com todas as consequências emocionais e psicológicas disso. E essa tortura do personagem, não só a tortura em função, essa dor do personagem em relação à perda dele, mas em relação a essa relação nova e o que ela traz para ele, o que ele não quer que traga para ele, mas ao mesmo tempo ele não consegue evitar, é de uma dor e de uma complexidade psicológica profundas, e que o Marlon Brando, enfim, e é bom lembrar que O Último Tango em Paris ele fez
no mesmo ano que o Poderoso Chefão. Então, no mesmo ano que ele estava interpretando aquele senhor, né, o senhor Corleone, que vai dos 50 aos 70 anos ao longo do filme, que termina o filme fragilizado, um senhorzinho, ele estava fazendo esse amante viril no Último Tango em Paris, mesmo ano. Em relação ao Último Tango em Paris, que há a grande controvérsia que eu disse no início do vídeo, que eu acho que é uma injustiça tremenda, considerando que Marlon Brando sempre foi um ativista, inclusive pelos direitos das mulheres, porque a Maria Schneider, ela deu uma entrevista em certo ponto da vida, em que ela disse que ela se sentiu violentada durante os filmagens do Último Tango em Paris, que ela era muito jovem, que ela não entendia muito bem no que ela tinha entrado quando ela topou fazer o filme, e que o processo do Bertolucci, o processo de filmagem, foi um processo que fez com que ela se sentisse abusada emocionalmente, enfim, e foi uma entrevista muito poderosa, inclusive, e muito corajosa, e é interessante ver esse processo todo pelo qual ela passou, e a maneira como ela conseguiu formular suas dores e expressar. Isso é fantástico. O problema é que muita gente pegou essa entrevista, tirou completamente o contexto e começou a espalhar que o Marlon Brando tinha estuprado a Maria Schneider durante as filmagens do Último Tango em Paris, na cena que envolve a manteiga. E, obviamente, não foi isso que aconteceu, e nem ela diz isso na entrevista. Ela disse que o detalhe da manteiga não estava combinado, e o detalhe da manteiga é isso, eles fingir que passar a mão na manteiga e fingir que está passando nela. Que obviamente ele não passou de verdade. Ela está certíssima em reclamar, porque é um detalhe da cena que não tinha sido combinado. E nada pode ser feito em qualquer lugar sem o consentimento de todas as pessoas que estão envolvidas. Então ela está certíssima em falar sobre isso. Agora, isso é muito diferente de falar que ele sodomizou a força, que ele estuprou no set de filmagem, enfim, e é um negócio que é espantoso, como uma coisa vira outra, e aí o Marlon Brando, você vai ver, de repente, as pessoas chamando de estuprador em rede social, que aí começa a repetir, as pessoas já nem sabem de onde veio, mas não, é um estuprador. E o que ignoram é que nessa mesma entrevista em que ela fala sobre a experiência dela no Último Tango em Paris, e que ela atribui a responsabilidade ao Bertolucci, ela está falando especificamente da relação dela com o Bertolucci, nessa mesma entrevista, não em outra, nessa mesma entrevista. É por isso que eu acho que há muito de desonestidade nisso também. Porque nessa mesma entrevista ela diz que a única coisa boa que aconteceu em consequência do Último Tango em Paris foi ela ter conhecido Marlon Brando, que se manteve como um dos seus amigos mais queridos até o final de sua vida. Está na mesma entrevista. Agora, como você tira isso do contexto e dessa entrevista se extrai Marlon Brando estuprou Maria Schneider durante as filmagens do Último Tango em Paris, eu não sei. Mas enfim, eu escrevi um jovem clássico sobre o Último Tango em Paris no Cinema e Cena, eu vou ver se eu linko aqui na descrição, mas é outra das minhas performances favoritas do Marlon Brando. Em sexto lugar vem A Face Oculta, que é um filme que o Kubrick ia dirigir, o Marlon Brando produziu, e aí eles tiveram uma briga e o Marlon Brando assumiu a direção, porque é óbvio que ia rolar uma briga, é óbvio que é o tipo de parceria que ela estava condenada ao fracasso. Porque de um lado você tinha o Kubrick, que é um cara que era extremamente metódico e gostava de repetir a mesma tomada 500 milhões de vezes para ser o mais precisa possível. Do outro lado você tem um ator que ele valoriza a espontaneidade, o momento. Então é óbvio que não ia funcionar, como não funcionou, o Marlon Brando acabou assumindo a direção e o filme é absolutamente espetacular, A Face Oculta. Ele convidou um amigo dele da época do teatro, que também estudou sobre a Stella Adler, que é o Karl Malden, outro grande ator, e ele faz um cowboy, primeiro que é um western atípico, no sentido que é um western que se passa à beira-mar. Boa parte do filme tem cenas à beira-mar, que é algo que você não está acostumado a ver tradicionalmente ligado ao western no imaginário de Hollywood. Em segundo lugar, porque o personagem dele, que é um cara que está em busca de vingança, e que é um cara obviamente corrompido, é um cara que é cruel, inclusive, mais uma vez, aqueles personagens que ao mesmo tempo você sente fascinação, você sente repulsa, pela maneira como ele mente descaradamente, por exemplo, para convencer uma mulher a se entregar a ele. Ele faz com uma suavidade que é inesperada nesse tipo de personagem. Ele não ergue a voz praticamente em momento nenhum. É uma performance ela é intensa justamente por ela ser contida. A gente percebe a ameaça que aquele cara representa justamente porque ele não precisa levantar a voz. Em certo momento, por exemplo, quando ele conhece dois outros caras que até vão se tornar parceiros dele, e um cara tenta caçar briga com ele, e aí o outro fala assim: você vai ficar famoso porque você vai ser morto pelo Rio, que é o personagem do Marlon Brando. Porque o personagem do Marlon Brando não levantou a voz pro cara. Mas a gente percebe que se o cara for enfrentar, ele vai morrer, porque não tem como ele competir com o outro. Então, assim, é uma performance que ela é modulada de uma maneira inesperada, que subverte completamente a expectativa, não só do gênero, mas do tipo de personagem que a gente está acostumado a ver nesse tipo de história.
Em quinto lugar, Viva Zapata, que hoje em dia, obviamente, traz uma série de problemas em função do Marlon Brando, obviamente, está interpretando um mexicano. Na época, isso era visto com naturalidade. Ele faz o Emiliano Zapata, que é um grande revolucionário da história do México, e ele traz uma dignidade, uma intensidade, uma inteligência, uma valentia para o personagem que são absolutamente memoráveis. Ao mesmo tempo que você percebe que aquele personagem, que aquela figura é uma figura, você entende por que ele seria um líder natural, você consegue ver o peso que representa para ele o fato de ter que ser um líder e de ter que, enfim, arcar com uma responsabilidade tão grande que ao mesmo tempo ele não vai fugir dessa responsabilidade. É um filme que não é um filme, enfim, perfeito, tem outra performance também fantástica do Anthony Quinn, não é um filme perfeito, mas eu acho que é um filme muito, muito, muito sólido e que tem uma performance também do Marlon Brando que é absolutamente memorável e mais uma das suas mortes fabulosas, quando, né, ele praticamente ele cai verticalmente ao ser atingido pelos tiros. É como se ele desmontasse. É uma performance fantástica. Eu também gosto muito do Viva Zapata. Em quarto lugar, Apocalipse Now. Apocalipse Now também, notórias histórias do fato que o Marlon Brando apareceu no set de filmagem, pesando muito mais do que o Coppola esperava, porque o Coronel Kurtz tinha que ser um líder militar, então esperava que ele estivesse mais ou menos em forma, pelo menos. E aí Vittorio Storaro, tiveram que filmar ele nas sombras e tal. O fato é que a performance do Marlon Brando no filme, primeiro que, claro, mérito ao filme, porque eles constroem a apresentação do Coronel Kurtz ao longo de todo o filme. Ele vira uma figura realmente assim, mítica. Quem é esse cara? Todo mundo fala dele, esse cara misterioso e tal. Quando ele aparece em cena, e aí vem o mérito do Marlon Brando, que seria muito mais fácil haver uma decepção. Tipo, nós falamos o filme inteiro do cara, ele é isso? E não, ele não só faz jus, como ele ainda supera a visão mítica que a gente e o filme vimos atribuindo a ele. E ele não só, ele evoca a confiança do Kurtz na sua própria, na sua posição, mas ao mesmo tempo como aquele homem, ele é atormentado por tudo que ele passou e pela visão de mundo que ele desenvolveu. Então é uma performance que ao mesmo tempo ela é ameaçadora, assustadora e tem uma vulnerabilidade subjacente, que é uma vulnerabilidade no sentido de que você percebe o tanto que aquele personagem é atormentado. Enfim, e é isso, é uma participação relativamente curta num filme gigantesco, mas que está intrinsecamente ligado ao sucesso do filme. Em terceiro lugar, Uma Rua Chamada Pecado, que é o filme que realmente lançou o Marlon Brando, enfim, internacionalmente. Não foi o primeiro filme do Marlon Brando tinha feito. O primeiro filme do Marlon Brando é um filme chamado The Man, que é um filme que ele faz um cara que volta da guerra paraplégico e tem que se reajustar, e de novo, já ali é um personagem que ele tem uma frustração, ele acaba descontando na noiva, porque ele sente que ela quer largá-lo, que ele não faz jus mais a ela, porque ele voltou paraplégico, enfim, mas ao mesmo tempo com uma vulnerabilidade muito grande, já na primeira performance. Mas Uma Rua Chamada Pecado é dirigido pelo Elia Kazan, que foi um dos grandes parceiros do Marlon Brando no cinema, e também no teatro, que o Elia Kazan dirigiu o espetáculo. Ele volta a interpretar o personagem que ele tinha feito na peça, que já tinha sido um sucesso tremendo, que é o Stanley Kowalski, e que é mais um dos seus personagens repugnantes / fascinantes, porque o Stanley Kowalski, e principalmente a interação dele com a Vivien Leigh, é uma interação ao mesmo tempo de atração mútua e de repulsa, em que ele projeta nela todas as suas inadequações, os seus fracassos, e isso muitas vezes, lembrando, né, o pecado de todos nós, e essa frustração muitas vezes acaba se manifestando como uma forma de violência em relação ao outro. E o Stanley Kowalski, né, o personagem do Marlon Brando, é um cara que, lembrando que na época, a sexualidade que ele projetava era uma sexualidade que não se estava acostumado a ver na tela, daquela maneira. Ele exala sexualidade no filme. E uma intensidade muito grande, ao mesmo tempo em que ele traz uma delicadeza. Tem um momento no filme, por exemplo, que é um dos toques do Marlon Brando que eu acho sensacionais, que ele está conversando com a esposa
E aí ela tá de costas pra ele tira uma sujeirinha da roupa dela enquanto ele tá conversando, que é um toque muito delicado para um cara tão bruto. Então, através desses pequenos recursos, ele conseguia trazer uma suavidade para um personagem que de outro modo não teria. O que nos traz a segunda performance favorita, que é a do Sindicato de Ladrões, também do Elia Kazan. Sindicato de Ladrões é um filme maravilhoso, embora a sua origem, a motivação inicial do Elia Kazan seja uma motivação que eu acho perversa, porque o Elia Kazan foi um dos caras que se conformaram à comissão do Joseph McCarthy, de atividades, enfim, para a caça comunistas, e denunciou um monte de gente para poder se livrar de qualquer tipo de perseguição e realmente, assim, é isso, destruiu a vida de um monte de pessoa. E, de certa maneira, o Sindicato de Ladrões é uma justificativa do Elia Kazan para a figura do informante. Né? É isso, uma glorificação da figura do informante. Então é quase como se, em vez de pedir desculpa, ele estivesse dizendo, não, há situações em que formaram, e aí ele equivale à máfia, basicamente, com os colegas comunistas dele de Hollywood. A máfia não, mas enfim, aquela pequena organização criminosa ali do filme. Então a motivação inicial, essa motivação é uma motivação perversa, mas o filme em si é um filme brilhante. E mais uma vez, é um filme que com Rod Steiger, que faz o irmão dele, e que traz um personagem que é um personagem bruto e que aos poucos ele vai descobrindo a própria... Ele vai se suavizando pelo interesse dele pela personagem da Eva Marie Saint, pelo fato dele perceber o erro das suas ações, pelo remorso que ele sente em função de ter atraído um cara que acabou sendo morto e atraindo um cara para armadilha. Em função do ressentimento dele pelo fato do irmão dele não ter defendido num momento importantíssimo da carreira dele como boxeador, que ele teve que entregar uma luta e que leva, né, famosa cena, né, de I Could Be a Contender. E tem um outro momento desse, como eu acabei de falar, de uma rua chamada Pecado, em que ele está conversando com a Eva Marie Saint. Isso não estava no roteiro, isso é um detalhe da composição do Marlon Brando durante os ensaios que ele acabou incorporando na cena final, em que ele está conversando com a personagem da Eva Marie Saint. Ela está com a luva, está frio o lugar, e ela deixa a luva cair no chão, e ele pega a luva e continua conversando com ela e limpando a luva enquanto conversa com ela. O que já é muito bacana, porque, de novo, a gente está vendo a figura de um cara brutalizado, de um cara que a gente só espera dele violência ou falta de articulação, e enfim. E, ao mesmo tempo, ele está com aquele gesto delicado de limpar a luva dela, e depois ainda ele faz uma outra coisa que é mais brilhante, ele calça a luva dela. E isso é muito fantástico, porque mostra a vontade dele de se conectar com ela. E, ao mesmo tempo, é um reflexo do ato, que é um ato natural dele, como boxeador, de calçar as luvas. É brilhante, é um momento brilhante que eu acho que resume muitíssimo bem essa genialidade do Marlon Brando e o que ele trazia para todos os seus papéis. Mas é claro que para mim a melhor performance do Marlon Brando, eu até fiquei na dúvida se eu colocava ela como primeiro lugar ou se eu colocava ela como hors concurso, porque não tem nem como competir, é como Don Corleone, um poderoso chefão, que é um momento da carreira do Marlon Brando em que ele já estava descreditado, os estúdios não queriam trabalhar com o Marlon Brando porque os filmes dele não faziam sucesso, já ao contrário, era um fracasso de bilheteria, ele tinha problema com diretores, e os estúdios não queriam trabalhar. O Coppola acabou convencendo os estúdios, enfim, através até de uma certa manipulação, de fingir que o Marlon Brando estava fazendo um teste para o filme quando não era bem um teste. Ele conseguiu escalar o Marlon Brando, e o Marlon Brando, enfim, ofereceu a melhor performance da sua carreira. O que me impressiona no Don Vito Corleone, eu não vou, enfim, eu tenho um curso de 20 horas de duração na versão online sobre o Poderoso Chefão, em que eu, enfim, me detenho nos mínimos detalhes da interpretação, entre outras coisas, do Marlon Brando. Mas não só o envelhecimento do Don Corleone ao longo do filme, em que ele vai de um cara que está no auge da sua carreira como líder mafioso até o momento em que ele já é um cara completamente, enfim, destruído pela circunstância, porque perdeu o filho enfim, se resume a um vovozinho inofensivo no jardim. Mas não só isso, mas os pequenos detalhes de composição do Marlon Brando. Mais uma vez, ou seja, quando ele fala com o Santino, porque ele está com a reunião com o Soloso, e o Santino fala quando não deveria falar, e o Marlon Brando olha para ele de um jeito que a gente percebe claramente que ali naquele momento, que para mim é o momento mais importante da trilogia inteira, o filho dele falou que não deveria falar, ou quando, por exemplo, ele recebe a notícia para mim, e esse para mim, se dentro da carreira do Marlon Brando essa é a sua melhor performance, dentro da sua melhor performance, para mim o melhor momento é quando ele recebe a notícia da morte do Santino, que também é uma cena que eu analiso com detalhe no curso, que ele já sabe o que ele vai ouvir, ele já percebeu pela agitação na casa, pelo fato do Tom Hagen ter ido tomar um uísque antes de vir falar com ele, que alguma coisa muito grave aconteceu, mas ao mesmo tempo, quando ele ouve a notícia,
ele faz um negócio que não depende de diálogo, é de respiração. Ele expulsa o ar do corpo quase como se ele tivesse tomado um murro no estômago. A gente percebe que aquela notícia doeu. E aí ele tenta recuperar a força para poder falar, porque ele é o dom, afinal de contas, então ele tem que começar a tomar, enfim, acabar com aquela guerra antes que morra mais alguém. E ele começa a tentar falar, ele ergue o queixo para tentar, né, recuperar a força, mas a voz dele está frágil. E a segunda frase que ele diz, ele fala, I want no inquiries made. E a segunda frase que ele diz, I want no acts of vengeance. Eu não quero atos de vingança. Ele quase não termina a frase. Não, ele termina, I want no acts of vengeance. Aí quando ele faz isso, ele faz esse me destrói toda vez. Porque ali fica muito claro, tanto que está sendo até uma dor profunda, só para ele conseguir manter aquela pose naquele momento. E chega ao final da frase, ele mal consegue terminar a frase. É um momento lindíssimo, quando, por exemplo, ele reconhece o corpo, ele leva o corpo de Santino pro Bonacera. Enfim, é uma performance maravilhosa e um filme maravilhoso, e o Marlon Brando, para mim, é o melhor ator da história da galáxia. E ele completaria 100 anos essa semana. É isso. Um grande abraço e bons filmes.